é importante meio que conceituar por que, de repente, né, a gente está trazendo na primeira live do ano uma opção que é essa da Irlanda. E muito legal e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A gente vai querer saber um pouco mais de você, saber o que você vive aí na Irlanda. Mas assim, conceituando, gente, então, quem precisa de um inglês, quem não quer ficar do Brasil estudando online, que hoje essa opção ela existe, mas quer ter uma experiência internacional, viver, né, em um país com estudo de inglês e trabalho, por isso que a gente traz. Vocês sabem que a Challenge tem um compromisso de trazer sempre novidades. E eu queria saber se o pessoal que está nos assistindo está me ouvindo bem. Eu estou vendo a Kat mais ou menos. Kat, Oi, estou ouvindo. está ouvindo bem? Tá. Sim, E estou ouvindo bem. ótimo. Então, assim, a Kat também faz parte do nosso time de consultoras. E o Zé Marques, ele é o representante específico dessa escola que a gente quer trazer para vocês, que fica na cidade de Cork, né, na Irlanda. Então, para começar, bom dia, boa tarde, boa noite a todas que estão aqui conosco, porque estamos em fusos horários diferentes. E, Todo Zé, mundo num lugar diferente aí. dê o seu bom dia, né? Na verdade, já para você à tarde, fala e se apresenta, por favor. Conta um Pois pouquinho é, de pois ti. é. Bom, gente, meu nome é Zé Marques, eu trabalho aqui como Student Advisor da ICOT. Já estou há 2 anos aqui. Vivo na Irlanda há aproximadamente 3 anos. E aí, trabalhei com algumas coisas diferentes, obviamente, quando a gente chega, né? Mais pra frente a gente pode Você consegue falar um pouquinho comentar. só mais alto, Zé? Consigo Eu acho que está um pouquinho estar um baixo. pouquinho baixo. E agora, tá melhor? Melhorou, não Melhor. melhorou, Kátia? Melhorou? Sim, Maravilha, sim, tá maravilha. melhor. Então, em suma, né? Eu trabalho aqui na Equity já há 2 anos, estou na Irlanda há aproximadamente 3 anos, e aqui eu cuido basicamente dos alunos quando eles chegam, né? Através das agências, então a gente faz todo o trabalho a respeito de visto, abertura de conta, PTS, enfim, todas as questões importantes e pertinentes para o aluno conseguir se adequar e começar uma nova vida, de fato, aqui na Irlanda, né, estudando, trabalhando, enfim, porque como a mudança é bem radical, né? Sair do país, né, de origem, ir para um outro lugar, estudar uma língua diferente, enfim. E nós estamos aqui para dar todo esse apoio ao estudante desde o primeiro momento que ele chega. Eu acho que é bacana a gente mencionar que você trouxe na sua fala que, assim, é um privilégio para o brasileiro, isso não são para todas as nacionalidades, mas quem é brasileiro pode entrar na Europa, né, só com o passaporte e, consequentemente, também entrar na Irlanda somente com passaporte, e aí sim, estando com a carta da escola já aprovado, saiu do Brasil com tudo certinho, com toda a documentação de que recebeu essa aprovação, a carta foi emitida previamente. A parte do visto vai ficar quando você estiver na Irlanda. Então, isso que é muito bacana e que, vou te falar, Isso Zé, mesmo. causa muita surpresa para as É um pessoas, né? Porque a gente diferencial, fala né? isso. É, é realmente um diferencial da Irlanda, assim, porque alguns outros países você precisa de um pré-visto, né? Você tem que fazer uma aplicação e eventualmente você não sabe se isso vai dar certo ou não, né? Na Irlanda é um pouco diferente. Para brasileiro não há necessidade desse pré-visto, né? Isso facilita bastante. Então, basicamente, você, né, como aluno, precisa comprar um curso, obviamente, com a Challenge, e aí, com base nesse curso, a escola vai emitir alguns documentos, né? O principal deles é a carta de matrícula, e com esse documento o aluno já está apto a entrar na Irlanda e fazer a aplicação do visto por aqui. E aí, como eu falei, nesse processo, nós, da escola, daremos todo o suporte para o aluno assim que ele chega aqui para que isso aconteça. Agora E sim, Zé, isso é importante agora, nesse momento. A gente decidiu falar da Irlanda, das Uhum. possibilidades e dessa facilidade que o nosso passaporte brasileiro tem. E, logicamente, Exatamente. a questão do visto, porque a gente vive uma situação que, para tirar um visto americano, você está esperando muito tempo, É né? verdade, é verdade. Quase um ano aí ou mais. Então, você tem que ficar olhando nas E com datas. aquele medo de E não dar aí, certo, né? isso. Então, você vai pagar taxas, né? Fazer todo um planejamento. Lógico que as pessoas querem, né? Ter a oportunidade. Muita gente quer ter a oportunidade de ir para os Estados Unidos. Mas acho que Exato, essas exato. opções, a gente abriu o ano justamente para isso. Como a gente viu essa realidade, essa espera é muito longa. Então, você tem a possibilidade de realizar o seu sonho de intercâmbio, poder Uhum. estudar.
E com essas opções de programa em que a pessoa pode só ir para a Irlanda e estudar aí o inglês por 90 dias, ou ela pode ter essa opção, que é estudar o inglês, melhorar o nível dela e ter a possibilidade de poder trabalhar. E não tem essa questão da burocracia desse pré-visto, né? Você já fica sofrendo aí quando você vai fazer para agendar, pagar taxa, você já fica sofrendo naquela coisa. Será que vai ser aprovado ou não? Todo mundo fica nessa, né? Exatamente. Aqui, obviamente, existe um pagamento de taxa, né? Quando o aluno já está aqui para aquisição do visto, mas é uma garantia, né? Comprando o curso, por exemplo, o aluno ele sabe que ele vai chegar aqui, ele vai começar a estudar e ele vai conseguir o visto dele, né? Chegando com a documentação toda em dia, claro, né? Com tudo certo, não há nenhum motivo assim, que desabone esse aluno. Ele vai passar pela imigração, ele vai chegar em Cork normalmente e vai aplicar para o visto dele em torno de 30, 40 dias, ele vai ter esse visto em mãos. O que eu queria trazer também, Zé, é assim, além da gente, a gente vai falar ainda da cidade, tá, gente? A gente vai trazer essas questões, mas indo mesmo para a parte, então, do curso, também não é chegar com 30 dias que estuda e trabalha, porque tem um tempo desse visto, né? É importante a gente ter essa clareza. E quanto tempo de curso mínimo para que a carta seja possível o estudante ficar e estudar e trabalhar? Então, o nosso programa aqui em Cork são de 8 meses, né? Então, é um programa de 6 meses de estudo de inglês, de aula, propriamente dito, né? E mais 2 meses de férias, que esse aluno ele pode tirar esses 2 meses no final do curso, ou ele pode, eventualmente, tirar algumas férias durante o período de aula. Obviamente que existem algumas regras para isso, mas aqui na ICOT a gente tem esse benefício também para o aluno, que ele não necessariamente precisa esperar os 6 meses para tirar as férias, ele pode tirar as férias antes. Então, isso vem de encontro com outras coisas, né? Isso facilita para o aluno poder viajar, para o aluno conhecer outros lugares, o que é um grande benefício de estar morando aqui na Irlanda, né? Que é muito fácil, de repente, você conhecer outros lugares, né? Conhecer a Europa de fato. Então, o curso é mais barato, né? Fala a sua experiência e fala isso das experiências dos estudantes, porque eu tive aí realmente os transportes, né? A parte de trem é muito interessante. E de avião também, se você quiser ir para outros países, é sensacional. Sim, até engraçado a gente falar, né? Mas às vezes eu comento com alguns amigos que moram no Brasil, familiares, paguei 20 euros para ir para Amsterdã. Eles falam, como assim? Você pagou 20 euros? Eu falei, peguei uma promoção da Ryanair, que é uma companhia aérea daqui, e realmente, assim, tem preços muito baixos, né? É óbvio que isso depende um pouco do mês que você vai viajar, da demanda né, de voos, mas em geral é muito barato, né? Eu conto a minha experiência própria, que assim, quando eu morava no Brasil, eu conheci 3 países, basicamente. E depois que eu vim para cá, eu conheci mais 15 países. Então, assim, não dá para comparar, né? Eu vivi praticamente minha vida inteira no Brasil e conheci 3. E aqui em 3 anos eu conheci 5 vezes mais, entende? Então, a diferença é muito grande. Então, vale muito a Comenta aí pena só um pouquinho também de por conta dessa por onde questão. você já passou, já entrando na sua demanda pessoal. Já entrando na demanda. Nossa, já fui em muitos lugares. Assim, vou falar para vocês os últimos. Eu fiz uma trip pela Itália, uma trip bem longa, assim, fiz várias cidades da Itália. E o último país que eu visitei foi a Polônia. Eu não tinha ido ainda para a Polônia. E aí passei o ano novo lá em Poznan, que é uma cidade pequena da Polônia, mas bem bonitinha, assim, sabe? Com aquela cara de leste europeu, assim, bem interessante. Foi muito legal, gostei bastante. Tem muita coisa da Segunda Guerra lá, né? Enfim, tem algumas coisas, obviamente, que são tristes, mas é interessante você conhecer também coisas que às vezes você aprendeu na escola, né? E aí você chega lá e fala, nossa, realmente, eu estou no lugar que isso aconteceu, né? Então, é interessante você fazer essa ligação, sabe? E a Europa, obviamente, é o continente mais antigo do planeta, né? Em termos de civilização, então tem muita história, assim, em todos os lugares que você vai, a história, assim, é muito interessante, sabe? Vale muito a pena gastar um pouquinho dos euros trabalhados aqui para visitar outros países e E o que é conhecer. legal é mostrar que assim, não precisa, não é uma coisa tão fora da realidade, né? O estudante que Não. vier, no caso, que estiver indo para a COC, vai estudar, vai juntar dinheiro, e nessas férias
que dá para ajustar, né, de 2 meses, você fazer viagens assim, porque é Sim. relativamente acessível, né? Muito, Principalmente muito. porque você também vai usar essas promoções, esses voos mais interessantes. No modelo mesmo de passeio cultural, então você vai ter cultura, você vai ter gastronomia, você vai ter, né, experiência de vida e num Exatamente, período exatamente. Isso que pode é ser impagável, para a né? imigração ou não, né? Pode ser para a sua vida, assim, você tirar, sei lá, um ano sabático, Uhum. porque além desses 6 meses que você estudou inglês, né, você vai poder escolher se é na Irlanda, de repente pode ser uma opção, e a gente tem opções para você, por exemplo, continuar pensando num nível superior, num college, e Exato, estudar e exato. continuar a carreira dentro da própria Irlanda, ou pensar em outro país, ou pensar, por exemplo, no Canadá, porque o seu nível de inglês já está no nível que você Exato. consegue vir para cá também Na para estudar e universidade, trabalhar. Então, né? assim, Uhum. amplia demais as suas opções, mas você É, teve a chance de viver num período tanta coisa que, né, exatamente. o leque E de experiências é impressionante. sabe o que é A interessante dizer experiência, né, também? pessoal, né, É, vai abrir sua isso cabeça para outras é opções. impagável, né? O que muda, assim, dentro de você são muitas coisas, sabe? E interessante dizer também que esse programa de intercâmbio na Irlanda, você pode renovar por mais 2 vezes, né? Então, o aluno, ele pode ficar na Irlanda por até 24 meses. Então, mais 2 renovações. Isso é bem interessante. Então, se a pessoa chega aqui, está com inglês muito básico, fez os 6 meses, sentiu que ainda gostaria de melhorar um pouco mais, ela pode renovar isso também, né? Ela pode continuar por aqui por mais 2 anos. Então, isso se torna um grande benefício, né? Isso facilita bastante aí o fato da pessoa, como você mesma disse, depois, se quiser buscar um curso superior ou ir para outro país, aí sim vai estar com o inglês afiado. Isso vai facilitar muito, né? De repente, nesse segundo momento. Tem uma pergunta. Zé, entrando nesse assunto da experiência, enquanto a Lê vai vendo as perguntas, o que você escuta na hora que você conversa com os estudantes aí na escola, por que eles decidiram escolher a Irlanda e qual era o objetivo no momento que eles escolheram? Uhum. Olha, em geral, assim, existe essa questão. Eles às vezes fazem essas pesquisas, verificam que às vezes países como Canadá, Austrália, Nova Zelândia acabam tendo um custo um pouco mais alto por conta da aplicação do pré-visto, né? E aí as agências, né, como vocês, acabam mostrando essas propostas da Irlanda, essa proposta diferenciada que não necessita de pré-visto. E isso acaba facilitando muito o ingresso do aluno, né? Porque, como eu falei, assim, basicamente ele precisa de um planejamento financeiro, né? Ele tendo um dinheiro, obviamente, para apresentar na imigração e comprando o curso, as portas já se abrem para ele aqui, né? E o visto ele é adquirido quando já está na Irlanda. E ele não vai ter nenhuma dificuldade porque a escola vai ajudá-lo em todos os momentos, né? Então, acho que essa é a questão mais crucial, assim, sabe? Definir o perfil, né? Isso, a Charity trabalha assim. Quando a gente É, atende um cliente, quando ele vem para a gente tenta com ele conversar e fazer um e planejamento personalizado, de entender acordo com o perfil qual a dele, para a gente necessidade entender dele, né? É, isso, a necessidade, o sonho dele, uhum. para poder, assim, apresentar para ele as opções, de acordo com aquilo, de acordo com o É, planejamento pessoal, o que ele deseja, o financeiro, essa possibilidade exatamente. de tirar um visto ou não, e o E o que ele almeja trabalho, no né? momento. Ele, É, isso, exatamente. Que na eu quero Irlanda trabalhar, também que é é super normal, né? diferencial. Isso, todo É super diferencial. estudante quer poder fazer o inglês, eu quero melhorar meu inglês, mas eu quero trabalhar também. Então, E o aluno nós quer custear o próprio especificamente faz intercâmbio, isso. né? Isso. Então a Uhum. gente agrega tudo isso no perfil do estudante, que é excepcional. Porque o meu planejamento de estudo, da experiência no exterior, vai ser diferente, por exemplo, do planejamento da Alessandra, né? Quando ela desejou ir, quando ela planejou ir. Então isso é Exato. muito importante, a gente poder entender o perfil do estudante e o sonho que ele tem e apresentar algo para ele e ajudar ele em cada fase. Então isso é Exatamente. bem importante. Assim, o que a gente percebe, grande parte dos alunos, né? Eu diria que a maioria, assim, são alunos que já assim, possuem uma vida razoavelmente organizada no Brasil, por exemplo. Já estudaram, têm um curso superior, se sentem, às vezes, de certa forma, presos, né? De repente, num trabalho que às vezes não tem tanta perspectiva, porque precisa do inglês, ou
de repente quer fazer uma mudança um pouco mais radical na vida e acaba encontrando na Irlanda esse perfil mais fácil de se conseguir, entende? Porque basicamente é um planejamento financeiro que esse aluno tem que fazer. E a gente vai comentar aqui, gente, porque a gente também está trazendo a instituição, visitamos, tem uma excelente qualidade, uma excelente Verdade. estrutura, tem uma localização na cidade sensacional, né? E eu queria também que o Zé Marcos comentasse um pouco mais da cidade em si, né? Qual foi a impressão dele, o que é que ele pode falar dos brasileiros que procuram a cidade para viver, que tipo de perfil, que acho que é bacana. Uhum. Nem na cidade, às vezes, a gente tem que pensar realmente, quando a gente faz isso, o que a Cátia falou, a gente cuida do perfil para saber se é o mais adequado, mas assim, é uma cidade que vimos, que gostamos da questão da qualidade, do custo de vida, mas eu queria que o Zé Max, que mora aí, pudesse comentar um pouco mais. Até sou meio suspeito de falar de Cork, porque nossa, eu gosto muito de morar aqui, né? Em geral, assim, o que eu costumo dizer para os alunos é que Cork é uma cidade pequena, tá? Assim, se a gente comparar com as cidades brasileiras, a grande maioria, Cork é uma cidade pequena, né? Assim, Cork City, que seria o centro da cidade, né? Os bairros mais próximos têm em torno de 120 mil habitantes, então, assim, é uma cidade bem pequena, né? Se você comparar com as megalópolis do Brasil aí, né? Eu mesmo venho de uma cidade de 700 mil habitantes no Brasil. Então, só a minha cidade no Brasil, 3, 4 vezes maior do que Cork. Mas mesmo Cork sendo uma cidade menor, ela não deixa nada a desejar as grandes cidades, né, da Europa. Porque, assim, aqui a gente tem de tudo, né? Basicamente, eu não saio de Cork para nada, assim. Inclusive voos, a gente tem muitos voos saindo de Cork para outros lugares da Europa, né? Isso é muito legal. Então, a cidade te oferece assim, todos os serviços necessários para que você não necessite se deslocar daqui realmente, por exemplo, para uma outra cidade maior, para uma capital, entende? E assim, interessante que ela é pequena, então você consegue fazer muita coisa a pé. E isso, particularmente, eu gosto muito e eu percebo que os alunos também gostam, sabe? Porque chegam aqui e não dependem de carro, sabe? Às vezes compram uma bicicleta, usam um patinete, usam transporte público, que é bem legal, né? Quando você faz aqui, por exemplo, o cartão, a gente chama de Leap Card, é um cartão para uso de transporte público. O valor da tarifa fica muito baixo, então, assim, compensa muito usar esse Leap Card. Então, é uma cidade assim, que facilita muito, ela é bem friendly, assim, para quem gosta de andar a pé, para quem gosta de passear e ver as coisas, sabe? Eu venho para Ecot a pé, vou embora a pé, eu passo no supermercado, compro as coisas, vou para casa a pé. Então, assim, isso é muito gostoso, sabe? E no Brasil eu dependia 100% do carro, né? Eu e a minha esposa, nós tínhamos carro, os dois somente andavam de carro. E aqui a gente mudou completamente, né? E é uma sensação bem gostosa, assim. Às vezes a gente está de Qualidade manhã, de vida já, né? Já entra exatamente, no padrão de qualidade de pois é, vida, né? tem um sol bonito, às vezes, aqui tem muitas pontes, né, no centro da cidade, e a gente vê aquele sol batendo, sempre eu paro, tiro uma foto, mando para os amigos, mando para os familiares, assim, realmente é algo que motiva a gente diariamente, assim, sabe? A cidade é muito linda, a Cork é muito bonitinha mesmo. Sou Você fez suspeito para uns dizer, mas eu comentários, adoro o Cork. você trouxe uns pontos que eu achei muito importantes, porque assim, às vezes a gente acha assim, não, tem aeroporto? Tem aeroporto. A gente Tem. saiu, a gente veio para o Canadá, eu e a Marcela, de Cork, direto, saindo Aí, tá por vendo? aí, sem precisar passar por outro aeroporto. A gente Exato. foi, pegamos a conexão por Londres, mas a gente foi de Cork para Londres, E Londres direto, para o Canadá. Legal. de Londres para o Canadá. Então, assim, É, a facilidade, gente, de uma cidade que tem um aeroporto, tá eu vou te vendo? dizer, já é 70% da solução Pois de é. meio de transporte, E aí, né? como a gente falou, pode viajar, sair daqui, né? Cork tem muitos destinos para a Europa. Então, teve uma época que eu viajei bastante, a gente falou assim, bom, vamos pegar todos os destinos que saem de Cork. E aí a gente fez praticamente todos os destinos saindo de Cork. E é assim, muito fácil, né? Eu vou para o aeroporto aqui, são 15 minutos da minha casa. Sabe, eu chego, por exemplo, dessa última viagem, eu cheguei no dia que a gente começava a trabalhar de novo. Então, eu cheguei na segunda-feira de manhã e já vim direto trabalhar. Desci no aeroporto e vim para Aicot. Então, assim, isso facilita bastante, né? É a qualidade de vida que a gente fala, né? Quando eu morava em São José dos Campos, que é a minha cidade no Brasil, só para pegar um aeroporto
aeroporto, né, São Paulo, eu tinha que pegar ali no mínimo 1h30 de trânsito com o risco de não chegar a tempo ainda, sabe? Se Então era acontecesse Porque bem você podia ficar parado em algum também. complicado, lugar. bem É. complicado. Nossa, eu já passei vários apuros com quase perda de voo no Brasil. Enfim, aqui, nossa, é muito tranquilo. A gente sai em São E Você vê, assim, olha o Paulo, tanto de já ponto resolve. positivo, né? Olha vários pontos positivos que a cidade tem. Aeroporto é próximo, você não Pois perde é, tempo no trânsito, aí já não tem estresse com o trânsito, então você economiza, até para qualidade de vida, caminhar é bom, fazer uma bike é bom, exatamente. É né? Eu já conheço muito pessoas que comum já aqui as foram para pessoas Cork. usarem bike. É. E isso, aí você é uma cidade menor, né? Igual você falou, pequena, mas tem tudo que um grande centro tem. Então você vai Exatamente. economizar e tem benefícios para isso. E todo mundo quer saber também de custo de vida, mas Uhum, aí você já fala um pouquinho aí o que você acha. E depois você pode falar para a gente aí um pouco mais da escola. uhum. Bom, custo de vida na Irlanda é relativo. Vai depender um pouco do tipo de acomodação que o aluno vai procurar. Por exemplo, se for uma pessoa solteira, obviamente ela vai ter custos menores. Casais, obviamente, vão ter custos mais altos, né? Porque vão procurar, às vezes, um estúdio ou um lugar somente para eles, né? Quando o aluno procura uma acomodação e divide essa acomodação com mais pessoas, então esse valor acaba se diluindo, então o custo fica bem menor, tá? Vocês querem que eu comente alguma coisa de valores assim, em relação ao supermercado, esse tipo de coisa também? Seria ótimo. É? se Uhum. você puder dar uma noção para o pessoal de quanto é uma média, a gente sabe que depende Uhum, do perfil, lógico, claro. mas uma É, média do estudante mensalmente que ele vai gastar de mercado, se ele não ficar também numa homestay, que ele Uhum, já vai ter alimentação inclusa, né? Porque, sim. É. inclusive, a escola oferece essa opção, mas a gente tem que ter cuidado para fazer Uhum. com o tempo a solicitação. Então, a gente precisa só de aí uns 3 meses de É, antecedência, mas é possível ter a homestay dentro da escola. é, na, Tô certa, Zé? na verdade, a Equity aqui em Cork, ela possui duas acomodações exclusivas. Então, essas acomodações são somente para estudantes da Equity. Então, é legal porque o estudante ele já chega aqui, caso ele contrate a acomodação, né, com você, ele já chega tendo contato com pessoas de outras nacionalidades, né? E, assim, a vantagem é, nas acomodações Equity, somente estudantes. Então, assim, são acomodações organizadas, existem regras que devem ser cumpridas, então isso facilita bastante o dia do aluno, né? Passa uma tranquilidade também, porque elas são próximas da escola, cerca de 15 minutos no máximo de caminhada, então é tudo muito perto, né? Mas falando assim um pouco de supermercado, digamos que acho que a galera deve querer entender um é, pouco já que melhor, né? transporte você falou que dá para ir usar uma bike. É, E a pé, por exemplo, a bike a pessoa pode comprar ou tem um aluguel? Como que funciona? então, aqui existem, é bem comum essa questão de aluguel de bicicletas. Tem vários pontos na cidade com aquelas bicicletas patrocinadas, sabe? Há um tempo atrás, se não me engano, as bicicletas eram da Coca-Cola, agora elas passaram para a gestão dessa empresa que fornece o cartão de transporte público aqui. Então, o aluno ele paga um valor mensal e ele pode usar as bicicletas. Então, ele pega uma bicicleta em um ponto da cidade e entrega a bicicleta, de repente, no outro ponto da cidade. É bem comum isso, sabe? Então, e é super barato, né? O aluno praticamente não vai gastar muito com isso. Agora falando do supermercado, né? Em geral, assim, por semana, tá? O aluno vai gastar em torno de 50 euros por semana para fazer as suas compras, para ter eu diria que o mínimo, assim, e de repente até com algumas coisas supérfluas também, porque o Chocolate. supermercado, chocolate, né? Chocolate não é supérfluo, chocolate é necessário. Vinho, né? Tá vendo? Ele falou que não é supérfluo o chocolate. Então, para É, ele, é igual você falou, depende de cada um, né? O que é pois essencial para cada um na listinha de exatamente. compra. Depende do que é essencial para cada um. Mas em torno de 50 euros, assim, semanal, é bem tranquilo fazer uma compra razoável, né? Existem supermercados aqui que têm um preço bem razoável, bem popular. É o Tesco, não sei se vocês conhecem, mas é um supermercado Sim. bem popular aqui. E sempre tem promoções, tem marca própria, então o aluno consegue fazer uma gestão, assim, né? Do que ele compra pagando barato, sabe? Sem contar que eu preciso falar. Eu comi coxinha, Pois gente. é, aqui a gente tem restaurante brasileiro, Tem Tem, né? restaurante brasileiro, tem produtos Tem, brasileiros, tem, né? Isso é tem muito um legal. Tudo bem supermercado que você. brasileiro aqui, inclusive. aí, ó. Exatamente.
a gente foi andando para poder conhecer, né, até a escola e sentir mesmo um pouco da cidade. Foi muito legal passar pelos Legal. lugares, ver, porque é muito bom, né, você também saber que se você precisar, se bater uma saudade, tem um Tem para ponto onde correr, de... né? Pois é, Exatamente. esses dias chegou um aluno aqui, inclusive, ele, nossa, eu já tô com saudade, não sei o quê, e eu tava na hora do almoço, né? Falei, então vamos almoçar, vai. Aí levei ele no restaurante brasileiro aqui, ele, que bom que tem um restaurante brasileiro, que saudade. Você acabou de chegar, meu amigo, faz 3 dias que você tá aqui, tá com saudade já. Ah, eu tô, feijãozinho brasileiro é o melhor que tem. Enfim, mas é muito legal isso, assim, apesar, né, de estar distante, né, de casa, enfim, da família, amigos, existem coisas aqui que trazem também um pouco do Brasil e aproximam também, né, as pessoas aí do país de origem, não só do Brasil, né, mas de outros lugares, assim, como eu falei, Cork tem de tudo, é uma cidade muito cosmopolita, né, se encontra pessoas do mundo inteiro, tem restaurantes de todas as nacionalidades aqui também, então não somente brasileira, né. Então, isso mostra como a cidade é abrangente, né? Isso é bem interessante. Se a gente Aí você vê, focar um pouco... Pode falar, Karen. tem tudo, né? É uma cidade pequena, igual você falou, mas você encontra, tipo, o mercado brasileiro, que eu já viajei por alguns países e é difícil. Quanto maior a cidade, você tem que começar a pegar dicas, você não encontra fácil. É Então, a verdade. cidade é menor, mas você vê, ó, as facilidades de transporte, da questão de supermercado, desconto, custo de vida com relação à acomodação. Então, e a questão de ser acolhedor também, porque aí você consegue também se adaptar melhor, Exatamente. né? Aqui a gente mora no Brasil e às vezes a gente mora muito longe, então a gente quer ter uma experiência diferente daquilo que a gente vive, né? Exato. Quer ter um combo e um conjunto de coisas que vão realmente mudar a sua vida, fazer essa experiência diferente, mas que você vai se adaptar um pouco mais rápido. Exatamente. Cork tem tudo isso. É, E é se a gente garantido. puder focar, também o que tipo de trabalho que você tem visto que os estudantes que estão chegando aí têm encontrado e têm Uhum. participado, porque é uma dúvida, é uma curiosidade, né? O que é que eu vou, Pois com o que é é. que eu vou trabalhar? O horário de aula, eu só lembra para a gente os horários que são possíveis, Sim, claro. e aí, no horário oposto, o estudante pode buscar essa oportunidade de trabalho, mas com o que é que também ele vai trabalhar? Isso, Isso é isso é bem importante, Zé, antes de interessante. você começar, Então, rapidinho, porque às vezes, pode quando a falar. gente atende estudante e ele vê estudo e trabalho, às vezes ele já acha que ele já vai sair com a vaga de trabalho aqui. Então é só para você, né, explicar certinho por que que ele pode trabalhar nesse programa de estudo, e aí você já fala dessas, como que estão essa questão de vagas e como que funciona aí, só para a galera que está assistindo, que vai assistir depois da live, possa entender, quando a gente fala estudo e trabalho, né, ele está ligado ao estudo, mas aí você tem todo um processo, como que funcionaria isso já para o estudante já entender um pouquinho melhor. Isso. Quando o estudante ele opta por esse programa, por exemplo, de 8 meses, né, 6 meses de estudo, 2 meses de férias, automaticamente ele já recebe a permissão de trabalho aqui na Irlanda. Tá? Isso é uma super vantagem. Então, o aluno chega aqui, no momento que ele já tiver o visto dele, ele já pode começar a trabalhar. Tá? Às vezes, dependendo do empregador, mostrando que o aluno já está em fase de regularização, ele até permite que o aluno trabalhe sem estar com o visto em mãos. Tá? Isso também é algo interessante. Mas vai depender muito da conversa desse aluno com o empregador. Tá? Mas, enfim, o estudante ele tem a possibilidade de trabalhar 20 horas, tá? O que a grande maioria acaba trabalhando um pouco mais também, mas vai depender, como eu falei, do empregador. Então, tem que ter uma conversa, né, com esse empregador, mas o que é permitido, de fato, são 20 horas. Tá? Então, isso é bem interessante, como eu falei, isso vai fazer com que o aluno possa custear o intercâmbio dele e, de certa forma, recuperar um pouco do investimento que foi feito para vir para cá, enfim, né, e utilizar esse dinheiro para viajar e tudo mais. Então, isso acho que é algo importante para a gente frisar, né? E você tinha me falado outra coisa, desculpa, esqueci aqui. A Lê perguntou da Sobre os questão do horários, horário né? de aula. Pois Isso. é. Sobre os horários. Então, a gente tem 2 horários, manhã e tarde, tá? Então, manhã o aluno começa a estudar às 9, ele vai até o 12h15, e aí o horário vespertino, né? O afternoon, ele começa às 13 horas e vai até às 16h15. E aí você tinha me perguntado, né, sobre essa diferença de horário. Os alunos também sempre questionam, tem diferença estudar de manhã, estudar à tarde? E eu conto a minha experiência.
eu sempre tive oportunidade de trabalho, independente do horário que eu estudei. Eu estudei de manhã e eu estudei à tarde. E nos dois horários eu consegui emprego. Então, assim, é bem tranquilo e geralmente aqui na Irlanda é muito comum trabalhar por shift, por turnos, né? Então, tem aluno que estuda à tarde, aí ele trabalha de manhã, faz algumas horas de manhã, vem para a escola, depois sai da escola, faz mais algumas horas à tarde, né? À tarde para a noite. Tem aluno que às vezes estuda de manhã, sai da escola, ingressa no trabalho e finaliza à noite. Então, vai depender um pouco, assim, de cada um. Tem gente que gosta, né, de repente sair de casa de manhã e seguir até a noite, voltar para casa e descansar. Tem gente que gosta de ter flexibilidade, né? Às vezes trabalhar em dois empregos. Então, vai depender muito assim do que o aluno quer para si mesmo, né? Mas o fato é, a oportunidade tem para os dois horários, tá? Tanto para quem estuda de manhã quanto para quem estuda à tarde. Mas de fato, assim, o curso pela manhã ele é um pouco mais procurado, obviamente, né? Mas, como eu te falei, assim, a experiência que nós temos na prática é que as pessoas conseguem trabalhar independente do período que estudam. A gente tem uma pergunta aqui justamente sobre isso. A Damares está perguntando, o aluno pode trabalhar com o quê? Então, isso é legal. Geralmente, assim, quando o aluno chega, os empregos mais comuns são aqueles empregos que não exigem tanto inglês, né? E aqui na Irlanda, os empregos mais comuns são os ajudantes de cozinha, os cleaners, que seriam, né, ajudantes para fazer limpeza, por exemplo, limpezas de loja, limpezas de restaurante. Aí depois já muda um pouquinho, aí pode ser atendimento, enfim, são esses primeiros empregos que os alunos geralmente encontram aqui. E por ter muito restaurante na cidade, muito comércio, existe uma grande demanda para esses empregos, né? Então é bem tranquilo para o aluno chegar aqui e começar a trabalhar. É bem fácil, inclusive. Eu até costumo dizer que para arrumar trabalho o aluno não vai ter praticamente dificuldade nenhuma, independente também do nível de inglês. Ah, mas eu não sei falar inglês, meu nível é bem básico. Não tem problema. Tem emprego para todo mundo aqui. Só Isso é basta querer, né? interessante para É. desmistificar, né, o medo, já E, que o estudante está saindo do país, da sua zona de conforto, né, que tem exato. um emprego garantido, mas não tem o inglês. E aí vai trabalhar com o quê? Dá aquele medo, daquela aflição de Uhum. chegar e não conseguir se manter, né, Não precisa se trabalhando. preocupar, de fato, porque existe assim muita possibilidade, muita oferta para todo mundo. Por ser exatamente uma cidade bem turística, então, assim, e por serem tanta área de restaurante e tudo É, mais, tem aqueles horários em que o restaurante, por exemplo, fecha, ou o restaurante está abrindo. Não tem ninguém exatamente. ainda, você não vai precisar lidar com as pessoas no atendimento. Mas O esse seu. local precisa ser limpo, esse local precisa Exato. de reposição de tarefas, ou então no mercado, ou então numa Uhum. farmácia. Atividades que não vai exigir o contato direto, e à medida que você for melhorando o seu inglês, Você lógico, pode você também vai ganhar novos. buscando Exato. outras opções, e vai buscando, mas assim, desmistificar esse medo que a gente tem de que, nossa, eu não vou conseguir, já que eu Uhum. preciso trabalhar e estudar, né, com o meu Exato. nível de inglês básico. É interessante dizer também que assim os restaurantes, esses locais, né, que empregam os estudantes, eles estão cientes disso. Eles sabem que o estudante vem aqui para aprender inglês. Então existe assim uma tranquilidade para o lado do trabalho do empregador em entender essa questão, em ajudar o estudante, sabe, em compreender que ele está numa fase de aprendizado e não exigir desse estudante que ele saiba falar inglês, que ele tenha fluência. Então é bem comum essa questão do receio ou medo, né, de desmistificar é bem importante mesmo, porque a oportunidade existe independente do nível de inglês. Eu estou vendo algumas perguntas e eu acho que vale a pena a gente relatar que esse programa é específico de estudo e trabalho para uma pessoa. Então, assim, Isso. para o estudante, se vem casado, o marido ou a esposa também precisa entrar nesse mesmo programa para poder estudar e trabalhar. Exatamente. Diferentemente, porque como a gente sempre explica, sabe, Zé Marcos, aqui no Canadá, se um vem estudando um nível superior, não escola de inglês, Isso. mas um college, uma universidade, o esposo trabalha vinculado a esse visto de estudo e as crianças vão para a escola pública gratuita. Mas não é Exato. isso a realidade, é totalmente o programa que a gente está mostrando não se Não. encaixa nesse processo. É para uma realidade de quem precisa melhorar esse inglês Isso.
E pode ir casado, não tem Sim, problema, mas problema nenhum. cada um vai ter o seu planejamento individual. E se tiver filhos, também teria que fazer um processo específico. Exato, Porque, assim, nem é importante sempre dizer isso. todas as regras se encaixam para todos os países, né? Uhum. Por isso que os perfis são diferentes e vai depender da realidade de cada família. Exatamente. O visto que o estudante recebe aqui na Irlanda, estudando inglês, ele não permite dependentes, né? Então, essa pessoa ela não pode ter filhos no Brasil e vir para cá, né? Trazer os filhos, né? Obviamente que se ela vier e os filhos ficarem no Brasil, né? Com familiares não há problema nenhum. Mas a Irlanda não permite ter dependentes. É óbvio, se a pessoa quiser outro tipo de visto, aí sim existem outras possibilidades, né? Mas no caso desse programa específico para aprendizado de língua inglesa, seria somente o visto para a pessoa que está vindo estudar. E eu estou respondendo, ela me disse aqui que entendeu, porque é muito importante, gente, a gente realmente cuidar do o que é que cabe para a gente enquanto família, o que é que cabe para a gente enquanto perfil individual e qual é o melhor país. Mas esse, a gente realmente está trazendo, abrindo a nossa live, né, as oportunidades que estão acontecendo para quem ainda precisa de um inglês e está buscando uma oportunidade em que o visto, por ser brasileiro, você tem uma agilidade nesse processo, né? Você já pode ir e fazer tudo isso estando em Cork. E também a questão financeira. Eu queria que você comentasse mais ou menos, Zé, qual é a média do programa de valores? Tudo bem, a gente tem aqui a tabela, a gente vai orientar você com tudo, mas assim, para vocês terem uma noção que é perfeitamente possível, né, se você tiver esse valor de curso, porque você vai ter que contratar o curso de 6 meses e vai ter esses mais 2 meses de férias, a média de valores e o que você precisa na questão, mesmo a gente não falando, a gente não vai precisar entrar nos detalhes do visto aqui, porque isso vocês vão estar ajudando quando o estudante estiver Exato. já na cidade, mas qual é a média de valores? Então, eu vou falar assim, os valores dentro de um range, tá? Por exemplo, como a gente tem cursos à tarde e cursos pela manhã, os valores são diferentes, né? Mas o aluno, se ele optar por vir com esse programa, ele vai gastar em torno de 2.000 euros a 2.500 euros, tá? Então, vai depender um pouquinho do serviço. Se ele, de repente, quiser 2 semanas de acomodação, pode ficar um pouquinho mais caro. Ou se ele não quiser acomodação, pode ficar um pouquinho mais barato, tá? Mas, na média, assim, entre 2.000 e 2.500 euros que o aluno vai pagar para o curso, para os seguros, para o exame, né, que é obrigatório também, para o livro. É importante dizer que esse pacote ele já inclui todos os serviços assim, essenciais para o aluno e obrigatórios perante as regras da imigração irlandesa, tá? Gente, é É, impressionante, de verdade. é um Eu preço deixei aqui, bem razoável, meio né? que para o final, eu achei que era importante a gente mencionar, Uhum. porque fica, às vezes, sabe aquele mito, Zé, de que, nossa, ir para a Europa é muito caro, ir Uhum. para fora do Brasil é muito caro, eu não vou conseguir me manter. E quando você vê que um programa de 6, né, meses, em que Exatamente. você já tem tudo incluso, Tudo incluso. seguro, o teste que vai ser obrigatório, as aulas em si, Material. material até US$ 2.500 é realmente Euros. euros, desculpa. Eu sei. Mesmo Você está no assim, Canadá, né? A fazendo, gente está aqui em fazendo a dólares. conversão, fazendo a conversão, É, quando a gente coloca na é, ponta do lápis, por toda a experiência, por toda a bagagem que vem, né, associado a sua experiência de exatamente. vida durante esse período, é algo que, assim, é para se planejar. E É, para planejar, a gente precisa fazer isso com calma. Então, assim, tanto eu quanto a Kátia, a gente está aqui à disposição para esclarecer, para trazer os detalhes de uhum, como é que vai ser. E quanto antes se fizer, melhor. Porque uma coisa que é real é a questão de acomodação, gente. Não é simplesmente dizer, estou fechando hoje e amanhã eu vou comprar minha passagem para ir na semana seguinte. Por mais que exato. você tenha o direito, né, com o seu passaporte, de comprar sua passagem e ir, mas tem uma questão que a gente precisa organizar. Que a acomodação hoje ele é o principal fator de tempo. Então, é uma Uhum, vantagem que a gente está trazendo diferenciada, porque a escola ela tem residência própria. Mas se por acaso você está exatamente. vindo com seu marido, os dois vão estudar, necessariamente só se vocês ficarem em residências individuais, que não é o mais indicado. Então, precisa se pensar no tempo também de encontrar essa acomodação. Então, por esses fatores todos,
a gente fica aqui à disposição, né, Kate, para poder trazer Sim. maiores informações, entender qual é o melhor período para você, porque existem, né? Eu fiquei curiosa, tá, Zé, uma coisa. Por exemplo, Vontade. a gente está no inverno. Você falou que você caminha, né, de Uhum. casa para o trabalho, trabalho para casa. É Como verdade. é, para desmistificar a questão do inverno aí? Conta Aham. pra gente como é. Olha, com o tempo você se acostuma com o inverno irlandês, né? Ou com o tempo, né, irlandês, porque de fato aqui a gente tem um pouco menos de sol do que a gente tem no Brasil, obviamente, né? Mas assim, também tem uma questão. Apesar de ser frio, aqui a gente não tem um frio muito extremo. Por exemplo, o Canadá, né, no inverno, vocês têm um inverno bem rigoroso, com muita neve e tudo mais, né? Aqui não. Aqui em Cork, o inverno, ele obviamente, as temperaturas baixam, mas as temperaturas giram em torno ali de 5, 7 graus, então não é tão frio assim. Então você se acostuma, né? Mas no verão também a gente tem temperaturas mais altas, aí chega até os 25 graus, 26 graus. Dá para pegar uma praia na Irlanda. O pessoal me pergunta, mas dá para entrar na água? Tem gente que se arrisca a entrar na água, né? Bem geladinha, mas enfim, Se eu me assim, arrisco aqui, então também pode ser aí. aqui tá tranquilo, É, né? ué. Apesar que o sol no período do verão aí, eu já pude sentir, ele é mais Ele é ardidinho, né, que a gente um pouco fala. mais Mas ele é ardido, gostosinho, né? justamente pela posição da Irlanda, né, em relação ao globo. A incidência de raio ultravioleta aqui é um pouco maior. Então a gente até brinca com o aluno, ó, vai na praia aqui e usa bastante protetor solar, porque aqui o sol às vezes parece pouco, mas queima também. Dá para pegar E, um bronze aqui na Zé, Irlanda. e só para responder a pergunta aqui do Marcos, que ele perguntou se ele pode estudar 2 meses. Com o visto, com o passaporte brasileiro, você pode, sem precisar de visto também, porque brasileiro pode ficar até 90 dias. A escola também tem cursos para quem quer Tem. fazer um curso de curta Sim, duração. existem cursos de curta duração, né, a partir de 4 semanas, e, como você disse, até 3 meses, né? Então seriam até 12 semanas, né? É E você possível, vai sim. aproveitar e ter essa experiência da mesma forma, É, porque as aulas são de segunda a sexta, mesma coisa. então quer fazer férias inteligentes no sentido de curtir o inglês e ainda Isso, aproveitar, né, para né? passear nos finais de semana, perfeitamente possível. Perfeito. Exatamente. E nesse caso, assim, até 90 dias não há necessidade de aplicação de visto, né? Então, o aluno, como você disse, ele pode vir aqui no período de férias que ele tem e passear, enfim, não precisa se preocupar com a aplicação de visto. Mas também esse aluno ele não teria permissão de trabalho nesse período, né? Então, ele teria permissão apenas para estudo. O trabalho seria somente para o curso mais longo, curso de longa duração de até 8 meses. Mas eu só quero Ótimo. mencionar que Só, assim, é muito importante sair do Brasil com a aprovação da escola e não dizer assim, ah, não, eu vou lá com minha passagem Ah, e sim. resolvo na hora, Eu, porque tem questão de vaga, tem questão de disponibilidade de acomodação, então, e a questão da própria é, entrada, né? O que você vai isso, fazer na Irlanda? Você veio estudar. Onde é que está sua carta? Está aqui. Você isso. recebeu uma aprovação da escola previamente. É isso que eu ia assim, concluir com vocês também. O aluno ele não pode vir e comprar simplesmente o curso aqui, porque existem algumas regras. Então, necessariamente isso tem que ser feito juntamente com a agência no Brasil. A escola precisa emitir os documentos. O aluno, quando chegar, quando ingressar aqui na Irlanda, na imigração, ele precisa estar portando esses documentos, tá? E lembrando que o aluno precisa apresentar também um valor financeiro, né? Para que ele possa entrar no país. Então, isso também é bem importante a gente frisar, né? São os 3.000 euros, né, que esse aluno ele precisa apresentar assim que ele chega no país. Essa é uma quantia, basicamente, para que o aluno possa se estabelecer nesses primeiros meses aqui, obviamente, quando ele talvez não estiver trabalhando, né? E, enfim, isso é bem importante porque se o aluno chega aqui e não tem essas informações, ele não entra e aí acaba recebendo um visto de turismo, né? E não consegue, obviamente, regularizar a situação aqui. Então é bem crucial. Tudo tem que ser feito com muito planejamento, apesar de ser simples. Você falou tudo, Zé. É simples, É, mas exige planejamento. Né? É exatamente. simples,
mas a gente precisa deixar as coisas organizadas e claras. A gente está trazendo na live as oportunidades, mas existem, digamos, os detalhes que precisam ser Claro, claro. alinhados e tudo mais. O que é o nosso objetivo é mostrar para vocês que, por exemplo, tanto o estudante que quer trabalhar e o estudante que, de repente, quer fazer umas férias inteligentes em um país com uma cultura sensacional. Nossa, eu confesso que eu adoro a cultura céltica. As músicas. É muito legal. É muito Para bacana mim, mesmo. assim, ter vivido, eu consegui ainda ir no restaurante que vocês me indicaram e que tinha música à noite. Nossa, foi assim, Ah, para que mim, legal. chave de ouro. É, Porque o estilo de música, né, é totalmente diferente do que a gente vive no Brasil. Então, e eles são muito musicais aqui, né? Todo pub que você vai sempre tem uma música ao vivo. Eles gostam muito disso. Eles são bem animados, né? O irlandês, por si só, à noite é super animado. Eles gostam de tomar uma cerveja também, obviamente, né? E então é bem legal, assim, os pubs estão muito animados. O irlandês é muito receptivo com o imigrante também, gosta muito de conversar. É bem legal. nossa, no Brasil Sim, ó, que a gente foi assim, o pessoal conversa, pergunta da onde a gente é, né? Assim, tem Exatamente. Tem um uma interesse, né? recepção muito É agradável. verdade. É tem muito legal uma mesmo. última pergunta da Damares. Ela pergunta sobre o ensino médio. Damares, tem sim a questão do ensino médio, que é o high school. Aí você pode entrar em contato com a gente, que a gente pode explicar mais como que funciona, porque esse programa é específico para a escola trabalha mais com a parte do inglês. Aí você pode entrar no nosso link na bio e você pode agendar com a gente a consultoria gratuita, que a gente pode tirar essas dúvidas com relação ao ensino médio, sobre semestre e ano aí na Irlanda. Mas a partir de que idade pode fazer inglês, Zé, Então, na escola? esse programa é a partir de 18 anos. O aluno tem que ser maior de idade. Então, se por acaso Completou está para se 18 anos, fazer, já pode vir. mesmo fazendo, o que eu queria dizer, mesmo fazendo o ensino médio, se por acaso tiver fechando os 18 anos, pode nas férias, se quiser fazer essa experiência de intercâmbio, né? De conhecer essa cultura primeiro através do inglês, melhorar o inglês Exatamente. e ver se de repente quer se estudar, né? Um college, uma universidade aí. Então, Sim, isso existem que é essas bacana. possibilidades também. Inclusive, importa que a gente tenha uma universidade bem importante da Irlanda, né? Que é a UCC, então é bem bacana. Assim, se o aluno tiver interesse depois de cursar o período de 8 meses de inglês, existem outras possibilidades que ele pode sim ingressar em cursos superiores, e aí o visto é outro, enfim, é bem legal. Exato. É bem legal saber as possibilidades, como que o planejamento é uma coisa É. importante, né? Então, é isso que a Esse programa challenge de traz, é isso que intercâmbio, a gente É, costuma dizer que é uma porta de entrada, sabe? isso. Justamente porque Seu primeiro step, né? não Degrauzinho aí. precisa do visto, né? O passaporte brasileiro, ele tem uma força aqui na Irlanda, então o aluno simplesmente ele faz esse planejamento financeiro, compra o curso, né? Emite os documentos e ele está apto a viajar. Então, como a gente falou, é simples, só que tem algumas regrinhas, mas que também não são tão complicadas assim, né? Mas a agência vai dar todo o suporte aí para vocês para que isso se torne realidade, né? E que o Sim, para inglês entender é cada uma essa dessas porta de etapas, entrada. né? Isso. Exato. Gente, a gente está chegando, parece que não, a gente falou que ia passar rapidinho e passou mesmo, viu? O tempo, se Já por estamos acaso quase ficou uma alguma hora aqui, pergunta, faltam 6 minutinhos, né? não é? Legal, Se legal. Foi um por bate-papo acaso, muito bom, muito bom. se faltou alguma pergunta, entra no nosso site, marca essa consulta conosco e fique à vontade para poder seguir com esse plano através dos estudos na Irlanda e trabalho. E a Legal. gente vai ter o suporte exatamente do Zé, escolhendo essa escola para fazer todo o processo acontecer de uma forma tranquila para vocês. Isso, uma outra situação aí, uma outra live, a gente pode mostrar aí as salas de aula, o pessoal estudando, enfim. Eu pego o celular e passeio um pouco aqui dentro do prédio da escola para mostrar para o pessoal também. Legal, legal. Pode ser legal. Bacana, Zé. Fechar. Muito obrigada pela sua atenção e sua disponibilidade. Imagina, eu que agradeço vocês e agora, pessoal, aí fecha a matrícula com a Challenge, hein? Isso aí. Beleza? Foi ótimo você contar um pouquinho Manda da um sua beijo, experiência. um abraço aí. Valeu, vou estar aqui para ajudar vocês no momento que enviarem os books. Tá Obrigada bom? a todos que Obrigada. Valeu, estão gente. conosco. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Até Valeu, mais. Tchau, Tchau, Thelma, tchau. tá ali, ó. Valeu, gente. Manda um abraço Beijão. aqui. Obrigado.
Tchau, tchau. Tchau.